Fala, galera, boa tarde. Estamos começando mais um Suricast. Esse é o episódio de número 38. E hoje eu e a Jéssica estamos aqui com o Clinton Teixeira, da Modular. Tudo bem? Boa tarde, sejam Olá, pessoal. bem-vindos. Boa tarde, tudo bem? Modulife de BH, né? Estamos aqui hoje em Caratinga, minha cidade natal, aí para passar um pouco dessas informações aí, né? Desse mercado que é bem inovador e muito importante para todo mundo. Eu acho que todo mundo um dia vai precisar de uma obra, quem ainda não fez não vai precisar. Então é bom que a gente converse, fale muito disso para tentar tirar da mente aquela ideia de que obra é só problema. Entendeu? É verdade. A gente que já lidou com obra, eu falo por experiência própria, né? Gente, dá muita dor de cabeça, é muito imprevisto, é muita coisa, então é bom. Isso eu acho que é um dos principais temas aí que quando se fala em obra, que todo mundo conhece bem, são dos problemas que se dão. É verdade. Mas você daqui de Caratinga, conta pra gente um pouquinho por que você saiu aqui da cidade, como que foi a sua entrada nesse mundo, desses negócios lá em Belo Horizonte? Tá, eu saí daqui muito novo, com 18 anos, e eu até que eu trabalhava com o setor de contabilidade, né? Tinha até um emprego, tudo na minha vida que era bem confortável até, sabe? Morava com a mãe, tudo tranquilo. E eu acho que na época eu ganhava ali uns 2 salários mínimos. Para quem tinha 18 anos aqui, era maravilha, né? O custo de vida baixo, né? Então era bem tranquilo. Mas assim, eu acho que foi meio que um certo tédio, assim, não só, às vezes, questões de entretenimento, que a gente ficava muito ligado a Belo Horizonte e tal. E trabalho também, né? Não só o local que eu trabalhava, era muito legal o pessoal e tal, mas mais uma questão a contabilidade é um serviço muito burocrático, né? Sim. Que todo mês é a mesma coisa, né? Então, rotina, aquele calendário de obrigações do governo que você tem que seguir. E aquilo ali, eu também estava um pouco cansado daquilo e decidi mudar para BH, eu e um amigo com 2 mochilas apenas nas costas e arriscar buscar a vida novas lá. experiência também, né? Buscar na coragem. Novos desafios e risco total mesmo. Sair daqui numa sexta, meio-dia, chegar em BH e cair naquele centro maluco lá lotado, pegar ônibus lotado e ir para casa de um amigo e ainda sem local para ficar, nada. Nossa, tudo muito improvisado, isso, né? Sair da zona de conforto. Procurar mesmo algo assim, não sabia que assim, algo de risco, de alto risco, de essa mudança abrupta aí, né? Mas com muita insistência, né? Nos primeiros meses ali que são bem difíceis, mas eu tinha, olha, uma questão de honra, não pode voltar, entendeu? Não vou desistir. Não desistir. Então, a gente insistindo, até que 2 anos, 1 ano e meio depois, eu tive a primeira oportunidade de empreender, né? Aí já foi um caminho já sem volta. 2003 para cá. 2003? Isso, vários negócios aí, muita experiência e estamos aí, né, até hoje com vários outros negócios, agora mais focado mesmo no ramo da construção civil, né? E como que você foi de um ramo tão diferente para o outro, né? Da contabilidade para o universo da construção modular? O que te levou a conhecer essa tecnologia? Na verdade, eu cheguei, quando eu cheguei em BH, eu cheguei a trabalhar ainda alguns meses lá com contabilidade e aí a primeira oportunidade que eu tive de empreender, na verdade, foi com uma loja. Uma loja na Galeria do Rock de BH. A gente foi para lá para curtir o movimento do rock, acabando que tanto eu quanto o amigo meu, nós tivemos a oportunidade de trabalhar na galeria, que pra gente era um sonho e tal. E era a loja de vocês? E aí nós começamos, né, como funcionários e até que um dia o dono da empresa, né, eram 2 sócios, e ele falou que, olha, minha sociedade não está dando certo, eu trabalhava nessa loja, quero vender a loja para você. Só que ele falou, acho que meio tom de brincadeira, né? E falou, você tem dinheiro? É tantos R$1.000, acho que era R$4.000. Nossa, né? Em 2003, era tipo uns 20 mil hoje, talvez. E aí eu falei, tem dinheiro. Ele foi e assustou assim e tal. Então tá bom, então vamos conversar amanhã, você já prepara a grana então, que eu tô decidido.
Falei, beleza. Falei que tinha grana e aí comecei a pensar, como é que eu vou arrumar essa grana? Não tinha grana. Porque eu não tinha grana, eu tinha 200 conto no banco, sacou? Dos 4 Tinha dias. vontade, né? Falei, pô, né, é o momento, né? Então eu comecei ali, liga para um amigo, pega 200, liga para um outro. Aí um amigo que a gente morava, dividia um apartamento lá, amanhã eu vou pagar o IPTU aqui à vista. Eu falei, não paga à vista não, me dá o dinheiro que eu pago parcelado durante o ano. Aí liguei pro meu irmão aqui também, falei, tem uma reserva aqui, então, e fui juntando e tal, até que no outro dia eu cheguei pro cara e falei, olha, eu tenho a metade, a outra metade você parcela para mim, entendeu? E aí ele topou e acho que 3 meses depois eu organizei um evento, um show com bandas, que aí eu precisava de 200 pagantes para cobrir o evento e deram uns 600. Nossa, aí deu um Aí bom. veio a grana, eu cheguei para ele, Pagou. pronto, tá quitada a loja. Ele assustou de novo e falou, pô, agora somos concorrentes, né? Então segue o jogo, né? E aí foi o primeiro momento, então eu fiquei um tempo no comércio ali, saí da contabilidade nesse momento, né? Aí nós fabricamos também nossas próprias camisas, fazíamos shows, excursões. Então foi uma grande experiência ali, bem na área central mesmo de Belo Horizonte, na Praça 7. Não, aquele né? movimento. Aquele louco. movimento, tomando cano de vez em quando, né? Muita gente muito inocente ainda, novo, do interior. Sim. E, né? Então você passa por alguns Todo tipo de problemas. situação, né? né? E aí eu até retornei para a contabilidade, tirei meu CRC de contador, abri meu escritório. Mas em 2013 eu tive o primeiro contato com o mercado da construção e aí foi aquela virada que o mercado muito mais dinâmico, né? Você sai daqueles sistemas burocráticos do governo, de contabilidade, aquela coisa atrasada, e vai para um setor muito grande e muito atrasado, uma indústria muito atrasada, né? Então, quando você tem um mercado grande e a indústria que tá, né, não tá legal, a única indústria que fica atrás da construção civil é a indústria da pesca. As outras todas são tecnológicas, estão avançando e tal. Então, nisso eu vi muita oportunidade, né? Então, eu comecei ali com a construção tradicional para depois, sempre foi num setor mais de obras rápidas, né? Obras comerciais, em shoppings, obras de redes bancárias. Em 2015 eu abri a minha empresa e em 2017 eu consegui um grande contrato com um grande banco e aí a coisa deu uma alavancada, né? Com obras rápidas. E aí, né, naquele meio ali, para falar, olha, isso tem que melhorar, isso tem que evoluir, tem que cada dia ser melhor, né? Aí que eu comecei a estudar a construção modular, né? Comecei nesses estudos e tal e até que um dia eu descobri uma empresa, né, tinha muito material de fora, mas eu descobri uma empresa no Brasil que aí foi a empresa que me inspirou assim mesmo, né? Eu falei, não, é isso aí que eu quero fazer, é esse tipo de construção, essa é a solução, esse é o futuro. É o que atende atendia a demanda que você tinha já, né? Que era de construções rápidas. Construções rápidas, que aí é o seguinte, as construções rápidas que a gente já fazia, que eram mais de reformas e alteração de layout, mas eu queria migrar para construção rápida também para a construção do zero, né? Que aí também era o formato, como é que eu faço para chegar nisso, né? E então eu achei essa empresa, tem uma empresa do interior de Santa Catarina, chama-se Brasil ao Cubo, que eu pesquisei sobre essa empresa. Admiro muito lá, né, a turma toda. Olha, também na hora que encontrar com o CEO da empresa, eu tenho que falar com ele, olha, dá autorização aí para eu te falar, que eu sempre te copiei. Mas ele é tranquilo, acho que o máximo que ele vai falar é o seguinte, não, a gente copiou dos chineses, copia da gente. Tudo referência, né? E é isso mesmo. Tá. É interessante que ele falou de construções rápidas e pela minha pesquisa, no geral, comparando com os meios tradicionais de construção, a construção modular para ela é bem mais rápida, né, que as construções tradicionais. Eu vi aqui na minha pesquisa que teve um prédio lá na China que foi construído do zero em 90 dias. Deixa eu confirmar deixa eu só confirmar o nome dele. Não, 19 dias. O Mini Sky City na China, 57 andares em 19 dias. Então é muito rápido. Os chineses estão aí, né, na ponta. Nós temos alguns países que têm mais tradição até na construção modular do que a China. O Japão, por exemplo, que tem, acho que
30%, mesmo assim, mesmo sendo os mais evoluídos, ainda não domina o mercado a construção modular, mesmo num país igual o Japão. Tem 30% talvez das suas construções em modular. A Suécia também é bem avançada. E agora os chineses, né, com tudo, né? Em tudo Sim, os chineses verdade. estão Estão à avançando frente. muito rápido, né? E aí na pandemia eles construíram um hospital com 10 dias, né? Tudo nessa construção nossa, essa construção volumétrica que a gente chama, né? De o modular volumétrico. Você traz pronto, você traz um estúdio sim. desse, instala ele aqui de manhã, à tarde você já pode gravar o primeiro Nossa. podcast. Então é uma revolução mesmo, É um avanço entendeu? muito grande, né? Sim. Então, só para quem está assistindo de casa mesmo, que não tem a menor noção do conceito de construção modular, você poderia definir assim, de uma forma bem sucinta? Bom, é até meio difícil ser muito sucinto Para definir, né? Porque a construção modular ela tem vários segmentos, vários conceitos ali, né? Painelizado, paramétrico, volumétrico, então são termos técnicos aí do mercado. O nosso segmento, a Modulife, a intenção é atuar sempre no volumétrico off-site. O que é isso? O volumétrico, vamos dar um exemplo que a Suricato, a agência, decide aqui construir esse estúdio, mas aí não tem espaço ali e tal, o escritório já está ocupado, vamos ter que criar um anexo, construir um anexo. Então aí entra naquele processo de obra, né? Vamos quebrar, subir o tijolo e tal, vem alguém, aí procura ali o pedreiro e dá o orçamento. Ok, 30 mil reais para fazer isso aqui e tal. Começa a obra, barulho, poeira, né? Todo aquele transtorno. Chega na segunda-feira, aparece a metade da turma e tal, que é natural, né? E assim, às vezes a gente brinca com essas coisas, mas eu tenho muita liberdade, que eu já tive 150 funcionários da minha empresa anterior. E hoje a gente tem também uma gestão de uma obra grande lá do Parque Aquático Aquabit, que são mais de 200 funcionários, então eu tenho muita liberdade com a turma. Tem muita propriedade para falar. Propriedade para falar. O pessoal, a gente tem um relacionamento muito bom, então as brincadeiras acontecem também. Mas, então, nesse processo aí, ele acaba, a obra começa bem, mas depois ela já vai se enrolando, né? Os profissionais vão se perdendo, e aí vem um período de chuva, agarra tudo, e esse orçamento de 30 mil, ele vai praticamente dobrar, e isso quando fazem a conta, né? Porque normalmente não faz conta, chega um momento, não estou nem calculando olhar, mais, né? quer nem saber. Quanto eu gastei. Quero isso pronto e tal. Então, esse é o processo da obra tradicional. O modular volumétrico off-site, o off-site é você fazer a obra fora do local, né? Só transportar depois, Só né? transportar, você fazer na sua fábrica, né? Então, nós teremos uma pequena intervenção aqui de estruturas de concreto, só para receber esse módulo, né? E enquanto isso, a obra está sendo feita lá, em paralelo. Então, são duas obras ao mesmo tempo. E um estúdio, por exemplo, nessa metragem, a gente já traz ele pronto e até com mobiliário, se quiser. Nossa! Entendeu? E quanto tempo? Um estúdio desse aqui, em 2 semanas, ele pode ficar pronto, mas se precisar de, eu preciso de 2 estúdios em 2 semanas, a gente tem a flexibilidade de dobrar os turnos. Você está dentro de uma fábrica, né? Não tem chuva que atrapalha, E você como pode que funciona acelerar. o transporte depois? O transporte, a gente depende aí de guindastes ou caminhões Munk, né? E carretas prancha, né? Que ela tem a sua carroceria toda reta, planinha, tem que ser um pouco mais rebaixado, não pode ser muito alto, porque os módulos normalmente têm aí, em média, 3 metros de altura, né? Que é uma altura de um pé direito mesmo de um imóvel. Então, ele tira da fábrica ali com um caminhão Munk, e aí, dependendo do local, se for no andar térreo, você com esse caminhão Munk mesmo. Se for num andar acima, ou se for um módulo muito mais robusto, pesado, aí você vai precisar ali de um guindaste, né? De algo mais robusto também, para você conseguir içar esse módulo mais alto. É um trabalho
Bem complexo, você precisa de pessoas, né, de uma mão de obra muito qualificada, né? Então não é simples você entrar nesse ramo, você sair do convencional para ir para o modular é um processo longo, né? Então eu com a minha empresa desde 2013, com muitas bons profissionais trabalhando junto, então você vai selecionando ali os melhores e a gente fez essa seleção, né, para colocar, porque não é só aquela pessoa que vai lá e executa, ela tem que pensar também no projeto, tem que entender. E para você, por exemplo, acoplar um andar em cima do outro, tudo são milímetros. Você está com uma estrutura de 5, 6 toneladas, Nossa. mas na hora de encaixar, se 1 milímetro Faz ficar diferença, fora, né? Então, E é muito difícil encontrar profissional já capacitado para essa área? Geralmente as empresas têm que treinar ou vocês encontram no mercado? não encontra no mercado. Você tem que, você tem que sim. Você tem que, igual, eu acho que o melhor ponto, quem trabalha, quem já é do ramo, você tem que ficar de olho naqueles melhores, nas melhores peças, não só os que já estão ali fixos, mas também os empreiteiros, né, que prestam serviço. Aqueles que têm uma visão diferenciada, para você poder falar, na hora certa, é essa galera que eu vou trazer. E depois vem a parte do treinamento, né? Você tem que ir ali com muito cuidado, ir explicando, e treina, e faz cursos, né? Tem muitos itens que já conhecem e outros que são desafiadores, né? Às vezes, quando eu chego com um projeto, eu falo, isso aqui vai ser feito dessa e dessa forma. Eu só falo, não, cara, você tá louco. Não é possível, não dá, né? Um dos últimos módulos que nós transportamos, falou, olha, vamos preparar a vidraçaria porque já vai com os vidros. Eu falei, não, aí você enlouqueceu mesmo, não dá, cara, né? Vai quebrar, vai não sei o quê, vai... Eu falei, não, relaxa, galera, vamos lá. Confia. Vai e tal. Aí um imprevisto aqui, outro ali, eu falei, normal, o próximo não vai ter imprevisto mais, né? Vai aprendendo, né? Já vai estar dominado, então... Esse tipo de mão de obra. Você estava falando que depende muito das vezes, ou na maioria das vezes, de um equipamento muito bruto, né? Tipo, guindaste, essas coisas todas. E a sua empresa, ela já oferece esse produto até a ponta, assim, o cliente que contrata a sua empresa, ele já chega assim e pega o negócio prontinho, ou você tem que indicar terceiros para, por exemplo, um guindaste, alguma coisa nesse sentido? Bom, é o seguinte, eu acho que o cliente, a cada dia mais, ele quer tudo pronto, né? É claro que você está com um produto tecnológico, novidade, o que a gente fala de desempenho dos materiais é muito melhor do que o que existe. E aí toda essa logística, né, esse atendimento, às vezes ele tem um custo um pouco maior no momento ali do investimento, mas ele te dá um retorno com esse prazo que ele compensa isso e às vezes fica até mais barato. E aí, a tendência e o que nós procuramos fazer é entregar o produto pronto mesmo, né? Por exemplo, tem que fazer uma base estrutural em concreto, que é no local, nós mesmos colocarmos, até mesmo porque se eu pedir para você, não, contrata então o pedreiro aí o projeto é esse e tal. Quando eu chegar com o meu módulo aqui, não vai dar coisa boa não, entendeu? Então, essa logística toda... Nós também contratamos, já temos parceiros, porque não adianta também você contratar ali uma carreta qualquer que você achou, guindaste, tem que ser alguém já que já está ali com experiência no produto. Porque até para eles também é novidade. Né? Eles chegam e tal, ficam meio desconfiados, isso não vai... Né? Nós fizemos transporte aí de 32 módulos há poucos meses atrás, inclusive lá no nosso Instagram, Modulife CM, vocês podem ver esses vídeos e tal para entender um pouco disso que a gente está falando. Mas nós fizemos o transporte de 32 módulos numa estrada de terra, sem pavimentação, com vegetação fechando, né? Então tem um trabalho minucioso. É um desafio, né? Desafio. Então, né, você vai ali com bastante técnica, pessoas calmas, não adianta... querer acelerar demais o processo. Aqui nesse Instagram tem os vídeos do Tem também vídeos, temos as postagens aí, temos também
a seção de vídeos. Ó, pode descer aqui um pouquinho, só para você ver. Ó. Aqui é a imagem do guindaste com... Né? Subir num módulo. Isso. Então... Acaba imagem da sendo nossa mais fábrica. seguro para o cliente mesmo contratar o serviço todo com vocês mesmo, né? com certeza. É o Porque indicado, senão, né? A gente... Aí, ó, saindo com piso também, Nossa, né? Já olha instala que- o piso. Ó. E aí a instalação do módulo. Ele sai da fábrica e aí já Olha só. inicia a montagem. Aí a carreta, chegando, esse é um prédio de 2 andares, foram 600 metros quadrados. E iniciamento. É um trabalho muito Esses minucioso. módulos são todos de concreto? É o seguinte, eles são em paredes de steel frame, que é um material hoje de vedação, que a gente chama de vedação, que são as paredes, ao módulo com vidro. Ó. olha, todo de vidro. Vendo? Isso é Ah, uma já- loja. Então, por exemplo, para quem tem uma loja, né? E que você precisa de faturamento. Imagina você ter sua loja pronta ali em 30 dias ou talvez em 5, 6 meses, É. né? E aí o Aham. faturamento que você vai recuperar. Então, essa conta tem que ser feita na hora de avaliar o preço, claro, com né? O certeza. valor O e tal. custo-benefício É. tem que levar tudo em conta. Isso. Além dessa questão do tempo, de ser muito mais ágil, quais que são as outras vantagens para o empresário de optar pela construção modular? Pois é, nesse ponto até da pergunta também anterior, a questão das paredes, por exemplo, né? São paredes hoje que são produtos de a estrutura metálica de aço leve, que é o steel frame, e com revestimento termoacústico, são lãs que vão dentro das paredes, para que, por exemplo, calor, frio, no calor ele controlar. segura, né, a temperatura, no frio também, para deixar uma temperatura mais agradável dentro do ambiente. Maravilhoso. E aí tem as placas de fibras com gesso, que são externas, que suportam uma placa que você, né, coloca dentro de um balde de água e deixa lá um mês, que você vai tirar, ela está do mesmo jeito. Então, totalmente resistente à água, chuva, sol, né? E tem também membranas a membrana hidrófuga, por exemplo, que nós falamos que ela também evita a entrada de umidade. Então, numa parede de construção modular, de steel frame, você não terá infiltração, por exemplo, que é algo muito comum em parede de alvenaria. Sim. Né? E aí internamente tem as placas, porque às vezes tem muitas pessoas que têm preconceito contra as paredes de drywall, Sim. por achar que não é resistente. É. Então, nós temos ali, por exemplo, placas internas que nós colocamos que você vai... vamos parafusar uma TV na parede, você pode parafusar. Segura. E aquele parafuso, ele não volta mais, só se você desparafusar, né? Uma parede de alvenaria, com o passar do tempo, ele vai ficando bambo, você vai ter que fazer outro buraco ali e tal. Então, todos esses componentes, esses detalhes, são ganhos a mais na qualidade, no desempenho do imóvel, entendeu? Então, isso aí eu acho que a educação da construção, não só para os profissionais, mas para os clientes, esse é um dos grandes desafios nossos aí dos profissionais que já estão inseridos para conseguir transformar e apresentar todos esses benefícios a mais, né, que o produto tem, né, produto de qualidade. O Neto perguntou sobre os materiais. Eu vi também na minha pesquisa que também pode ser feito de madeira. Eu achei bem interessante, Sim. né? A madeira, ela é ali o steel frame é de aço, o wood frame é a madeira, é a parede com as estruturas de madeira, né? Então, essas paredes de madeira, elas... aí é o que o americano usa, né? O americano já usa muitos anos e tal, e sempre, né? O drywall, inclusive, tem muita gente que acha que mas esse drywall pega fogo mais fácil, né? As pessoas têm essa crença mesmo. E é exatamente o contrário, porque a parede de drywall ela foi criada pelos americanos para proteger a madeira do fogo, entendeu? Então, olha como que a informação Toda muda Eu completamente. assisto muito Irmãos à Obra. Então, eu tô por dentro disso aí. O drywall sempre é para revestir a madeira mesmo, né? Ele vem ali junto com a madeira, trabalha junto.
O wood frame, eu acho que assim, é um caminho que talvez vai até dominar mais o mercado da construção modular. Por quê? Por causa dessa questão da sustentabilidade, de ser um material renovável, né? Apesar do steel frame, tudo é aço reciclável também, tem muita tecnologia, é muito sustentável. A construção modular, por exemplo, ela sendo no wood ou no steel frame, ela utiliza em média 5 litros de água por metro quadrado. A construção convencional utiliza 500 litros de água. Nossa, Entendeu? muita Impacto diferença. ambiental Impacto ambiental É. absurdo. A construção ela é responsável por acho que 40% do carbono que é emitido, né, pela indústria. Então, não tem outro caminho. Sim. Então, essa é uma das grandes vantagens, então, em optar pela construção modular, né? Essa Sustentabilidade. parte da educação do cliente, eu acho que seria uma coisa Isso. muito Além bacana da para enfatizar. Isso, a geração de entulho também, que é geralmente uma obra tradicional, gera muito entulho. Uma obra tradicional, às vezes ela chega aí a 35%, 40% de entulho de tudo que foi comprado, ela volta pro lixo, né? E isso no nossos galpão não chega a 5%, é coisa de às vezes 2%, 3%, então cai muito. Porque a modulação, a gente parte lá desde do projeto, nossa projetista lá com a Kelly, e é um trabalho de educação também que a gente vai... a Kelly foi a primeira, assim, a sócia, né, a primeira que eu chamei pro time ali, falou, Kelly, ó, a ideia é essa, ela pegou muito rápido, é desses profissionais que você já trabalhava comigo, falou, ó, tem uma outra ideia aqui, quer ser sócio? Topou, vamos lá. E então os projetos, eles já são pensados, né, da forma modular, sempre por múltiplos. Vamos instalar um piso, ok, vamos procurar uma medida que é múltiplo disso para a gente encaixar e não dar recorte. Porque se dá recorte é lixo, é desperdício, é prejuízo, é sobra, né? Então, pensa-se tudo lá no projeto. Hoje a gente consegue fazer até um cronograma de obra virtual, que você monta a obra toda em 3D. Ó, no dia tal, o módulo tal vai ser encaixado. Tal. E aí depois você vai replicar isso. Gera até uma economia para a obra, né? Com essa questão de evitar comprar material em excesso. Exato, tem muito mais controle do que não, né? Tudo planejado. Porque às vezes você tem várias obras em andamento. Eu já passei por isso, né? Na construtora ESEC, que foi a primeira, né? Que várias obras espalhadas pelo estado, né? De atendendo um grande banco e aí aquele controle do material, né? Quem está lá pediu material fora ali do projeto, você tem que mandar. Porque, olha, se não andar, vai parar. A obra precisa ir para frente, né? Tal, né? Senão a obra para. Mas é um controle que você acaba, né, fica meio distante, né? Com a obra no ambiente controlado, né, dentro de uma fábrica. Né? Então, a intenção da construção que tem que ser é ir para a linha de produção como são os veículos hoje, né? Aquela coisa tudo cronometrada mesmo. É um processo muito bem definido. Então. E tecnologia também. As tecnologias vão, né, maquinários e tal, tudo ampliando aí a cada dia. E o engenheiro por trás ali também tem que ter a cabeça boa. Engenheiro, primeiramente o arquiteto, né? É o arquiteto tem que ter esse pensamento modular que a gente fala, né? Que não pode, não dá para você pegar um projeto que foi pensado ali no convencional, beleza, vamos replicar. Não vai dar certo. Vamos fazer outro que do zero, né? Pensando melhor, entendeu? Específico para esse tipo de construção. Exatamente. Tem dois termos dessa área de construção modular que eu até anotei aqui que eu queria te perguntar, que a gente ficou curiosa, que são as Construtex e Proptex. O que seriam Construtex e Proptex e a Modulife? Ela pode ser chamada de Construtec? Sim. As Construtex são... Esse termo tech aí, ele foi sendo assim, colocado aí nas startups, né? Então, você tem as EdTechs, que é da educação, HealthTechs da saúde, FinTechs, né? Que são as mais famosinhas aí. E mais pro lado imobiliário... Construtex, que são essas voltadas para a área da construção mesmo em si, né? Que são
muitos softwares, né? A maioria são empresas de tecnologia mesmo. Essa aqui mesmo, Constru, é uma delas, que eu sou também fundador e sócio da empresa, bacana. depois a gente fala dela. Aham. Então, a maioria são softwares, aplicativos, né? O Constru, por exemplo, ele faz esse controle da obra, essa ligação da obra no local com o escritório de gestão, né? Para você evitar deslocamento, de ficar visitando a obra para conferir e tal. Então, tem um sistema de fotos, que as fotos são tiradas, são conferidas. O cronograma, concluiu uma tarefa, já conclui, o cronograma já atualiza o percentual. Plantas com QR Code, você não precisa ficar imprimindo aquelas plantas. Nossa, Você tem QR Code lá, você chega com o celular É. e abre o projeto no celular, né? Então, isso são as Construtecs. E a Modulife, apesar de não ser uma empresa de software, né? Mas é uma empresa de inovação da construção, né? Então, o que é inovador, né? É considerado, sim, uma Construtec. As PropTechs, elas já vão mais aí para o lado do imobiliário, de imobiliárias, né? Com aluguel, Tá. vendas. A parte né? de levar até o consumidor final. Exatamente, E aí, assim, são setores que empresas aí receberam muito investimento de até bancos estrangeiros, internacionais aí no ano passado, com valores assim até de bilhões mesmo de investimento para alavancar o mercado, porque sabem da deficiência e sabem do tamanho, né? Sim. O Brasil tem muitas oportunidades na área de mercado, né? construção, infraestrutura, né? E os investidores estão de olho nisso aí, né? E nós com o Constru também vamos entrar no ano que vem. Aí, gente, é um produto que já tá pronto, já está testado. Ano que vem nós vamos acelerar aí o marketing aí para a gente colocar aí mais em evidência, né? Escalar aí no mercado. E ano que vem vai ser um ano muito bom para a construção civil no geral, né? Eu fiz uma pesquisa para um cliente da Suricato falando que o segundo semestre ele tá bem otimista, né? Por causa depois da pandemia, houve uma aceleração muito grande nesse sentido, né? Então, a promessa é que o segundo semestre de 2023 seja bem positivo para esse ramo. Nós estamos com uma expectativa grande, não só, né, com a Modulife, mas também porque assim, nós temos o setor, hoje nós atendemos, nosso grupo, a gente atende a todos, né? O cliente que por exemplo, residências de médio e alto padrão, também que nós já estamos com as primeiras captações e iniciar essas construções e também, que são ali da construção convencional, sim, porém, aos poucos a gente vai apresentar para o cliente a construção a seco, porque é um objetivo e tal, e também até por não ser, eu acredito que não, a um curto espaço de tempo, a construção convencional não será mais sustentável, devido aos materiais, que dependem muito de recurso mineral, né, de tijolo, areia, cimento, muitos poluentes, né, que a gente falou, mas também na questão da mão de obra, né, a mão de obra. A minha empresa teve uma época que eu já falei, não, olha, o currículo de pedreiros, por exemplo. De 50 anos para cima só. A primeira, verdade. Entendeu? Porque não está adiantando. Hoje em dia os meninos Mas E tecnologia. E é totalmente, né, eu entendo perfeitamente porque às vezes você trabalha num ambiente sujo, desorganizado, né? E a turma não quer isso e eu acho que é certo. Tá certo, é verdade. Né? Então, o desafio nosso também é levar ali esses profissionais para dentro de uma fábrica, para ele trabalhar num ambiente mais agradável e com um treinamento, um local que ele pode subir, né, de crescer junto com a empresa. Eu acho que é muito mais fácil. Fazer essa ponte, né, entre os profissionais que estão precisando se recolocar e essa indústria que precisa tanto de mão de obra qualificada e tem essa dificuldade para encontrar. Tem que ter gente para treinar, né? Tem que disponibilizar alguém sempre lá para fazer isso. Eu até um empresário um dia desse aí mesmo, eu entendi ele falando que as empresas do futuro, todas serão empresas de educação, entendeu? Aquelas que realmente conseguirem enxergar
que tem que ser feito, né? Né? O Constru, por exemplo, é a área de desenvolvedores, que é também, já é uma mão de obra escassa, é nova, Sim, mas é escassa, né? Inclusive, é uma das profissões que mais tem demanda de Exatamente. profissionais qualificados, né? Então, é um outro local também que tem que trazer para a mesa os estagiários e formando. Sim, desenvolver a capacitar, galera. né? É Crescendo difícil de junto, encontrar aqui mesmo em Suricata, a gente está com dificuldade para encontrar Sim, desenvolvedor. hoje E é uma área tão assim, bem remunerada, tão necessária. essas empresas estão disputando no laço de Aham. BH. Verdade. Né? E Verdade, salário, a né? menina que teve que fazer a entrevista com a gente já tá fazendo entrevista com outra A empresa. Kathleen? Aham. Pois Kathleen, é. venha para Suricata. Pois é bacana. Mas é um mercado interessante também, né? Uhum. E então essa questão, as empresas terão que ser empresas de educação para Sim, treinar, verdade. né? Treinar Formar novos profissionais. profissionais, né? E fazê-los ali crescer juntos ali com as organizações, né? Aham, você estava falando sobre que vocês trabalham ali com casas de alto padrão. Além disso, escritório também vocês fazem. Quais os outros produtos que tem no portfólio da Modulife? Pois é, a Modulife hoje ela é na área residencial ali, né? Nós estamos com alguns lançamentos de alguns produtos. São produtos mais compactos, né? Hoje um produto que antes era chamado de kitnet, hoje é chamado de estúdio, né? Um nome mais moderno é o estúdio. Mais bonitinho. É. Estúdio do que kitnet. Então, são imóveis de uma metragem quadrada pequena, né? Talvez o tamanho desse estúdio aqui, em que você deixa totalmente funcional. Uma cama, um sofá-cama, Isso. uma copa, né? Com a mesa de jantar, banheiro, tudo completo. E aí, assim, você você não precisa de nada mais do que aquilo. E isso é o quê? Para as grandes cidades, Isso. né? As pessoas que vão em casa mais para descansar, dormir só e sair cedo depois. E eu acho que também as novas gerações, né? Que também não querem ter esse vínculo com o imóvel, talvez, né? É um setor que vai muito por uma modalidade que nós vamos já estudando para implantar no mercado, que são imóveis por assinatura. Legal. Que Que legal. não é nada de, vou comprar um estúdio, talvez. Acho que eu já vi uns modelos assim no Japão. Japão tem estúdios até de 9 metros Porque é quadrados. muita gente para pouco espaço, né? Então tem que ser E aí, né, a pessoa entra ali quase que numa cápsula. É né? só pra. É mais como ele falou, só pra dormir, né? Gente que não tem muito Mas apego. eu já vi até 9 metros. É 9 incrível metros como que eles quadrados. conseguem. Aí coloca uma cama que você sobe, ela encosta na E- parede, aí abre um espaço ali pra fazer alguma coisa, depois desce de novo. É isso mesmo. Então, assim, nós também aos poucos vamos caminhando para isso aí. Hoje, né, nós vamos lançar agora no nosso primeiro ano aí no dia 1º de outubro, a gente já completa um ano de empresa. Nós vamos fazer aí o lançamento de um estúdio. E ele 18 metros quadrados com todas essas funcionalidades. Já mobiliado? Já? Esse inclusive com a parte do banheiro, com armários de cozinha, do banheiro também, entendeu? Só ali, coloca a cama, a TV ali e tal, e já, né? Tá pronto. E aí, pronto assim, pra morar. esses imóveis por assinatura, quando eles começarem a funcionar, aí já é toda a mobília pronta. Isso. Você só assina o contrato, entra, né? E depois, quer sair, tem a flexibilidade, Isso. não tem aquela coisa do fiador, são outros tipos de fiança, né? Que você não precisa incomodar ninguém para ter isso. Então, esse mercado aí, a gente pretende entrar nele aí também. As áreas comerciais hoje, né? Igual o prédio administrativo que nós entregamos, que é muito interessante, né? A empresa já deixa ali o imóvel alugado, já vai para o seu local novo, né? Já consegue, né? Esse local mesmo que nós fizemos essa obra, é um empreendimento que tem diversas outras obras, né? Por perto. E as outras obras lá no convencional, algumas placas diferenciadas para substituir tijolo, mas nenhuma venceu o nosso formato, não, entendeu? Nós ficamos, já está o único prédio que ficou pronto ainda lá e funcionando desde o mês de julho já, né? Foi uma obra de 600 metros quadrados em 6 meses
que na construção convencional seria aí 1 ano e meio, no mínimo. Se desse tudo certo... Se desse tudo certo, certo, né? 1 ano e Coisa meio. que não acontece, né? Não costuma acontecer, Alguém né? muito competente, sem chuva e tal, 1 ano e meio, né? E aí tem os setores, por exemplo, eu acho que o setor público no Brasil, quando ele descobrir a construção modular, ele vai ter uma importância muito grande. Porque você imaginar, por exemplo, vamos dar só um exemplo mesmo de um hospital que foi... na época da pandemia, vários hospitais assim foram construídos em construção modular com 30 e poucos dias. Sim, né? verdade. Então, foi um benefício grande naquela loucura que nós passamos, né? Um momento de emergência que salvou muita gente. E por exemplo, um hospital do setor privado, agora em setembro está sendo entregue lá um hospital mais famoso lá de São Paulo. Estão sendo entregues, me parece, 50 leitos de UTI. E o leito de UTI desse hospital, não sei, deve ser uns 15 mil reais a diária, talvez, né? E aí, essa obra com projetos, com tudo, ela vai ser concluída em 9 meses. No convencional, o prazo normal dela seria 2 anos e meio. Nossa. Né? E aí, para quem o empreendedor ali, ele faz a conta ali dessa diferença de prazo de mais de 1 ano e meio ali. E soma e faz ali o cálculo das diárias que eles ganharam. Então, a obra saiu totalmente de graça e ainda ganharam dinheiro com a construção modular. Entendeu? Então, eu acho que no setor público a construção modular vai ser muito importante. Mas tem que ser feito um trabalho de educação também, né? A gente até tem um projeto de divulgar, fazer uma divulgação mesmo, né? Até mesmo conscientização também, né? Os setores de engenharia, Isso, né? Dos órgãos estaduais, municipais que não conhecem, né? Esse trabalho, esse contato que a gente está tendo hoje, esclarecendo, né? E aí, para ver o prazo, imagina uma escola que talvez você faz em 2 anos, você fazer em 6 meses, né? Você ter a criançada ali aproveitando, né? Tantas escolas precárias que nós temos hoje. Demais. Né? Então, eu acho que a gente também, nós pretendemos aí caminhar para esse setor público, porque eu acho que o benefício, né? Para todos para os dois lados, né? Com certeza. Eu ouvi falar por aí que tá tendo até um projeto de uma cidade inteira modular itinerante. Exatamente. Eu achei muito interessante. Nós fomos procurados aí por um fundo de investimento, né? E algumas empresas do setor de alojamentos de grandes obras, né? Obras que às vezes são feitas em locais remotos, que não tem ali estrutura. E aí você tem que deslocar ali milhares de funcionários para aquelas regiões. E então você não tem ali, não dá para você ficar deslocando, voltando ônibus, todo mundo vai para a cidade, volta. As cidades também não comportam, as pequenas cidades que às vezes tem no entorno, não comportam ali aquele número de funcionários, não tem hotel, não tem nada. Então, o que a gente faz? Essas cidades modulares, elas são feitos esses alojamentos, e aí cria-se mesmo toda uma infraestrutura para isso. Aí os refeitórios, banheiros, e aí tem que fazer áreas de convivência, áreas de lazer, né? Espaços arborizados. Nossa, tudo completinho, né? Completo, é uma cidade mesmo. Nossa. Então, nós temos que fabricar ali esses módulos, às vezes próximo ali, do mais próximo possível, e já entrega, já faz a montagem, e quando aquela indústria for finalizada as obras, você desmonta aquela cidade toda, né, de milhares de pessoas utilizaram, e aí você já encaminha essa locação para outra cidade. Se a pessoa tivesse um negócio desse quando foram construir Brasília, não teria facilitado a vida de todo mundo. Imagina o caos que foi na época, pois é. Porque a usina de Belo Monte, acaba que uma cidade pequena que tem ali próxima, não comporta. E aí muda completamente o ritmo da cidade. Sim, porque aí começa a vir um monte de coisa ruim junto também. Né? Vem gente de fora, gente de tudo quanto é jeito. Então é bem problemático. Isso é um outro grande gargalo que existe,
Porque, assim, são muitas oportunidades que o Brasil tem para se expandir, né? Aham. Com muita demanda, né? Nós temos, assim, eu acho que diversas oportunidades. Quem quer empreender na construção, quem está saindo de uma faculdade, a construção tem muitas oportunidades. Tem que realmente ficar de olho aí onde né, Não, que tem você pode até nome explorar. de gente bem grande, bem conhecida já, que está investindo nessa área também, tipo Roberto Justus. Exatamente. Eu até vi um podcast dele que ele comentou sobre a entrada dele na sociedade de uma empresa de construção a seco de steel frame, né? Que é o que a gente utiliza. E aí ele foi até engraçada a história, que ele falou que foi abordado lá pela hoje sócia dele lá num evento. Tá, quando você for construir, me manda me liga que eu tenho um sistema diferenciado aqui. E aí um dia ele ligou mesmo, ligou para ela e tal. Quando ela foi explicar para ele o que era, falei, não, chama seus sócios aqui que eu quero Ele ficou encantado. quero ser sócio de vocês, vamos ver se liga isso aí. E aí ele falou, não, ok, vamos fazer. Aí ele já está fazendo 2 obras lá, duas obras grandes lá, próprias, né? E realmente entrou de sócio porque viu, né? Alguém muito antenado, uma pessoa muito antenada no mercado. E eu espero, e ele é do ramo da publicidade, Sim. eu espero que ele nos ajude muito a divulgar Verdade. esse sistema, porque vai... Eu já ouvi um rapaz, não, eu ouvi o Roberto Justo falar do steel frame, agora eu quero. Não, bacana demais. É isso que vocês precisam, né? Isso mesmo. Tanto essa parte da conscientização. E da divulgação. Também vai ter um evento em São Paulo, se eu não me engano, no próximo mês, que vai ajudar Dia bastante. 6 e 7, né? Sim, 6 e Essa 7. questão. Os eventos que tem da construção do modular, a gente sempre procura estar presente, porque é uma rede de contatos muito boa, né? E ainda é pequena, né? Muitas pessoas ali se conhecem e tal. E aí nós temos um grande... uma referência, um grande idealizador desse evento que chama Felipe Savassi, um arquiteto até mineiro, mas hoje ele reside no sul do país e ele que puxa muito essa divulgação, sabe? Então, é parceiro nosso e já fiz vários cursos com ele lá, a gente está sempre em contato. E então ele está idealizando este evento. E muito importante, porque o networking muito forte. Sim. E pessoas que vão para conhecer também, né? Muitas salas ali de fornecedores, né? Se comunicando, mostrando as novidades. Por exemplo, uma outra feira que nós fomos em São Paulo, a Expo Offsite, que tem todos os anos, ela acontece em São Paulo, que você vê ali os materiais. A gente está falando muito aqui de steel frame, de paredes modernas, mas tem paredes já mais modernas que vão chegar, que a construção vai ficar mais rápida ainda e sempre com melhor desempenho, né? Os estudos nunca param, né? Tem que evoluir sempre. Tecnologia, né? Tá avançando muito rápido. Contínua. A construção civil ficou parada no tempo, né? Agora é hora de correr atrás. Não tem jeito, né? E aí o Modular Summit, né? Que é o evento que nós iremos agora dia 6 e 7 em São Paulo. E com certeza muita coisa boa nós vamos trazer de lá. Isso aí. No cenário assim, econômico do país, você acredita que esse tipo de construção trouxe algum impacto? Bom, eu acho que o mercado do modular, ele ainda é muito pequeno, né? A construção a seco ali, 3, 4% só do mercado da construção civil no total. Tem muito espaço ainda para dominar. Tem muito a crescer. E à medida que ele crescer, que ele expandir, eu acho que ele vai trazer um benefício enorme, como eu falei, por exemplo, o setor público, né? Sim. Para os empresários, grandes empresas, lojistas, isso aí sem dúvida nenhuma, né? Porque hoje às vezes, muitas expansões travam no momento da obra mesmo, da falta da mão de obra, imprevistos, né? Logística complicada, custo. Então, aborda-se ali muitos projetos, né? Por causa de gargalo de construção. Né? A demanda é muito grande e o mercado não dá conta de atender tudo. Né? Você tem que selecionar ali, né?
nessas nossas empresas aí, às vezes você tem que optar por, não, isso aqui não é o nosso ramo, nosso foco, né? E acaba que o cliente tem que buscar alternativas, né? Sim. Mas eu acho que tem muito aí a se ajudar no mercado. Sim. O que a gente precisa, nós precisamos muito que a questão da legislação, né? Que os governos olhem para o modular como esse benefício, mas também que olhe pela legislação tributária, principalmente, né? Que a construção normal, a tradicional, ela tem uma legislação, né, que regulamenta, ampara e tudo. Exatamente. Assim, e quando você vai para o modular, tem muitas coisas que ainda estão meio nebulosas na legislação. Indecisas, né? E aí acaba que você se enquadra num formato de venda que você tem um imposto maior do que da incorporação tradicional. E aí, assim, tem esse desafio, porque o ciclo da construção convencional hoje, ele é interessante para os grandes que estão aí, o formato que é feito o financiamento, por exemplo, tudo é a longo prazo. Né? Então, se é a longo prazo, por que eu vou acelerar minha obra? Então, tem um lado interessante. né? E aí, o governo também, às vezes, a questão acha, né, por falta de conhecimento, acha que, não sei se pode reduzir emprego, e na verdade não é verdade, vai melhorar a qualidade daqueles que vão migrar de um lado para o outro. Com certeza. Né? Então, essa questão da legislação tributária, eu acho que ela tem que... Tem que ter alguma coisa específica para essa área, você acha? Eu acho que tem que melhorar isso aí, porque se você enquadra ali como uma indústria, uma fábrica, e aí você tem sua nota de venda, e o ICMS daqui do estado para o outro, onera muito mais do que os benefícios que a construção tradicional tem hoje para fazer ali a sua obra no canteiro e tal. Então, esse é um ponto, assim, né, dessa questão da legislação, né? E já existe, nesse sentido da legislação, já existe alguma coisa em andamento já? Como que vocês fazem para acompanhar isso aí? Sim, tem gente boa trabalhando nisso aí, sabe? Grandes players aí mais de São Paulo, do sul do Brasil, que estão mais evoluídos nisso aí, né? Hoje o sul mesmo, a construção modular, eles estão mais avançados, né? Santa Catarina, principalmente, é um estado que hoje está... muita tecnologia para tudo, né? Sim. Não só para construção. Então, acho que eles estão bem avançados. E aí vem essa questão de toda esses grupos que se unem para poder chegar naqueles que podem ajudar. A classe né? tem que se unir, né? Para poder exatamente. conseguir um avanço, né? Então, tem gente boa aí hoje no mercado, sim, tentando melhorar isso aí para poder expandir e resolver esse gargalo da construção, né? E aí é só também... E tem coisa que é mais assim do governo, de política, tem muita coisa que assim, olha, às vezes só de não atrapalhar já tá já bom. Ajuda, né? Verdade. Não faça nada para atrapalhar. né? Se for Mas para ajuda atrapalhar, quem não melhor não fazer nada. Porque eu acho que o empreendedor, né, o brasileiro, o Brasil é um país que tem muito essa questão, acho que a cada dia mais pessoas querem empreender, isso é muito positivo, né? Verdade. Né? Diferente, às vezes, o Japão tem uma cultura, por exemplo, mais dos jovens querem entrar numa grande empresa e crescendo ali dentro, ser um grande executivo e tal. O Brasil tem mais uma cultura muito boa de empreendedorismo. Então, assim, mas a gente tem um Estado que complica demais, né? Que atrapalha demais. Então, se só de não atrapalhar, a gente dá conta do mercado. Muita ajuda quem não atrapalha. Exato. Ô, Neto. Eu entrei no YouTube aqui da Modulife e eu achei uns vídeos muito legais aqui. Eu vou jogar na tela ali pra gente dar uma olhada. Olha ali, olha aí, meninas. Tem um time-lapse aqui que eu achei irado, olha. Esse é bacana. Vai ficar sem áudio, mas dá pra gente ter as imagens aí. Alô, o guindaste? Saindo da fábrica, né?
Ô, Clinton, aí vai explicando pra gente aí qual que é os processos que estão rolando e tal. Isso. Aí saiu da fábrica e aí nós já chegamos no local da obra. A base está pronta. Isso aí Vocês mesmos fizeram a base, né? Isso. Primeiro dia da acoplagem dos módulos. E aí no primeiro dia nós acoplamos o primeiro andar. Que ele... Aí foram 80 metros quadrados esse primeiro andar. No segundo dia nós acoplamos o segundo andar. Mais 80 metros. E aí no terceiro dia nós colocamos o telhado, prontinho. Né? Nossa, tá telhado. Isso é uma empresa? Como é que é? É É um o caso? local lá é um... Ah, tá. Esse é o prédio administrativo que nós fizemos lá, de um parque aquático, né? O Aqua Beach, lá de Belo Horizonte. E aí foi a fase final do prédio administrativo. Esse aqui é o estilo do estúdio, né? Que nós estamos fazendo. Esse é um 3D. Né? Nossa, olha Uma que gracinha. legal. Esse é desse estilo mais chalé, né? Pro meio da Aham. mata e tal. Mas aí com um banheiro, uma copa. De E a vidro, cama, olha que- muito vidro, Isso aí é o gosto do cliente, Aham. deixar bem... Eu não sei as meninas não, mas eu morava É num lugar eu desse aí. também, viu? Fácil. Não moro hoje porque minha família não cabe. Teria que ser um pouco maior. Só por isso, né, gente? É, só por isso. Nossa, muito legal. Muito bacana. bacana. Isso aqui é um render, né? De como Esse o aí é um arquiteto render entrega. e nós estamos fazendo agora, fabricando mesmo, né? E eu acredito que no final da próxima semana nós já temos aí as imagens do nosso primeiro estúdio real lá para. E aí temos o site também, agora nós já vamos lançar um site remodelado Aham. para que o cliente, a nossa intenção de fazer as vendas de casas prontas do site, né? Para entrar e fazer a venda, né? Então, nós temos aí o Klinger e a Clícia que faz, a Kelly está aí também, a nossa sócia. A Clícia que faz aí o trabalho das redes sociais, juntamente com o Klinger, muitos vídeos. Então, muito material informativo também. Sim. A gente coloca os materiais, muitas postagens de termos técnicos, às vezes, para ajudar a entender, o Isso. cliente entender e fazer essa leitura do que é o produto, né? Nossa, mas é muito interessante Sim. ver acontecendo ali. Aí saindo da fábrica e os caminhões. E a sede da Modulife fica localizada onde? Nós temos hoje nosso escritório administrativo em BH e a fábrica está em Vespasiano, Ah, sim. numa área de fácil acesso ali, né? A gente perde rodovias duplicadas, de fácil localização também, próximo da cidade administrativa, da cidade do Galo também, que é o centro de treinamento. E vocês atendem, tem algum limite de cidades, assim, distância, ou qualquer lugar do estado? Não, qualquer lugar a gente pode atender. Claro que o custo do frete, né, que ele Isso. aumenta dependendo da quilometragem. Mas né? a questão do transporte não atrapalha, né? Por ser um transporte, assim, mais Mais delicado. robusto, não É. atrapalha, porque aí nós temos as nossas técnicas ali de amortecimento desse módulo, as carretas também mais preparadas, com suspensão mais, né, a suspensão a ar e tal, para a Aham. gente não danificar nada. E tudo também, a estrutura nossa, de paredes reforçadas, a gente utiliza material de alta qualidade para ter essa robustez e não ter nenhum dano Isso. durante o transporte, né? Tudo muito bem pensado. Tudo são detalhes, né? Isso tudo feito dentro da fábrica, instalações elétricas, Nossa, aí já vai prontinho, né? isolamento térmico e acústico, essa lã verde aí, tá vendo? Ajuda a entrar menos barulho também. Então isso aí, algumas imagens do início aí também da fábrica. E aí nós temos galpões paralelos, quando aumenta a produção a gente aloca nos galpões ao lado ali, né, desse ponto principal. E também, dependendo do tamanho da obra, a gente é interessante fazer uma fábrica itinerante, né? Que é você montar a fábrica próximo da Do obra, local. que aí você elimina esse custo do transporte, né? Porque se eu tiver que transportar 300 módulos para Goiás, por exemplo, aí não Bom é que vocês viabiliza. mesmos montam rapidinho. E é tranquilo montar essa fábrica assim, por exemplo, uma cidade muito distante? É tranquilo para fazer essa montagem da fábrica? Olha, é tranquilo porque o galpão também é modular, entendeu? Exatamente. Eu falei, verdade. pra você ser fácil É. montar isso aí. Então, assim, nós
nós já temos a condição de fazer as paredes mais altas do galpão, chegar com elas prontas, né? Aí no caso painelizadas, e ali fazer a montagem rápida, né? Às vezes dependendo do tamanho do galpão, aí com 2 dias você monta o galpão, você já deixa o piso pronto, né? Concretado e monta da forma daquele time-lapse ali mesmo, né? Monta as paredes rapidamente, o telhado, e aí o maquinário também, vem um outro, né? Um caminhão. Às vezes os maquinários hoje também, muitas ferramentas que vão ficando compactas, que consomem pouca energia, baixo consumo de energia, né? E com tamanhos bem fáceis de serem transportados, que também já dá uma agilidade aí para você entregar. Né? Ô Clinton, eu vi ali no vídeo, num dos time-lapses, que já tinha uns conduítes passados e tal. É questão da eletricidade, já vai tudo montadinho já? É só ligar no poste de boas ou como é que é? A elétrica, todas as tomadas, luminárias, já chega tudo pronto já. Legal, né? demais. E aí, a forma da alimentação desse módulo, no caso, nós utilizamos uma tomada padrão industrial, ela é mais robusta, que aí você chegou com o módulo aqui, você plugou ela na tomada do cabo que vem do padrão de energia, plugou, você já tem energia na mesma hora, entendeu? Legal demais, Muito cara. prático e material, né, mais avançado, de qualidade, então não tem. E aí, por exemplo, problema. se eu fosse fazer um projeto de uma casazinha, alguma coisa assim, já também vinha com os projetos de tubulação de água, também já tudo... Banheiros, cozinhas, tudo embutido, você não vai nem ver. Preocupar com Ali, nada. Muito bom, Massa é. demais, Que aí não tem né? o risco de acontecer como aconteceu na Eu minha não casa, vou né? construir, não, Ficou cara. meio Eu estranho o não vou pra projeto. alvenaria, não. Ah. Depois disso aí... Não pode prosseguir. Porque às vezes uma manutenção, né, que Isso. acontece, se acontecer alguma manutenção também, as paredes você faz, né, às vezes o drywall, que às vezes até com estilete você pode abrir, e aí as outras placas que são mais robustas, mas a gente abre com muita facilidade, faz a troca daquele tubo ali e tal, e já recompõe no mesmo dia, né? A pintura, o revestimento é algo que no mesmo dia às vezes mais fica uma pronto, vantagem em né? relação à construção tradicional. Pinta e boa. E porque às vezes para você quebrar o tijolo, a massa, aí depois vai ter que secar. Então, às vezes uma simples manutenção dura 2, 3 dias, né? Aí quebrar a muito legal parede. que a gente só fala de forças desse produto. Sim, a só gente vejo não vantagens. não é, Eu tava tem pensando porque, exatamente, assim, só vejo vantagens. Cada vez mais confirmado que isso é o futuro mesmo da construção. É o futuro. Porque Tem as questões hoje que às vezes fala-se de desvantagens. Tem esses desafios de transporte, mas isso aí fica com a gente. É, né? isso, eu não É. vejo como, na verdade, desvantagem, não, né? Acho que- Mas aí que chega no que às vezes dizem como desvantagem, que o custo é mais alto, Ah, sim. entendeu? Porque, né, mas você tem ali um produto que realmente é um produto premium, né? A gente está falando aqui de diversas vantagens, então ele vai ser mais caro mesmo. Sim. Não Eu dá acho- para mim Eu acho que no concorrer. final da história, assim, se você colocar na ponta do lápis mesmo de tudo que você vai gastar e os imprevistos que uma construção normal, entre aspas, normal, né? Que uma construção Tradicional, né? tradicional teria, quase que acaba em par. Se a gente não olhar só custo, né? Mas também benefício. Custo-benefício. Sim. Compensa. Eu acho que assim, hoje, se eu falar para você porque os materiais, por exemplo, dos dois formatos hoje, modular e convencional, durante a pandemia ocorreu um aumento grande aí dos materiais. Porém, o material da construção convencional subiu muito mais do que o da modular. Isso aí já ajudou a equilibrar o preço. E a cada dia que passa, esse equilíbrio ele já está chegando já. Então, hoje eu acho que a diferença mesmo de custo, aquele que sabe fazer, tem que fazer a conta certa. Mas não adianta eu chegar um cara e falar, não, essa obra aqui é 30 mil. Não, tá, mas cadê sua planilha? Quais são suas Não, fontes? mas isso aqui eu faço isso tem 20 anos. Não, então peraí, aí vamos continuar a conversa. Né? Porque eu tenho aqui um custo, Isso. eu vou te entregar nesse custo e no prazo que eu estou falando. Então, né? É uma coisa certa. Espera aí, não vamos concorrer com o que não é real, né?
Então, essa questão do custo ele está se igualando, eu acho que talvez mais essas questões de transporte, que talvez ainda é a diferença, mas aí, dependendo se você paga aluguel e vai ter uma obra com 1 ano de antecedência, esse aluguel que você não vai pagar tem que entrar na conta. Verdade. Né? E para quem é lojista e tal, aí a conta fica mais A questão do hospital que você falou hospital também. privado, né? Verdade, Não casos tem. de urgência. Isso. Exatamente. Então, são diversos benefícios. E eu acho que essa questão do custo, a virada para a construção modular, para desmistificar que essa questão, é mais caro. Não é que é mais caro, é mais difícil de você pagar, porque você está pegando um produto pronto, então você tem que pagar tudo de uma vez, né? Também, E a construção convencional, você começa, o dinheiro acabou, você para, daqui uns meses você volta. Desse jeito. Né? Então, E no final das contas, você nem sabe quanto você investiu naquilo ali. Eu já vi muitos, não parei de fazer conta porque tô passando raiva. Né? É difícil. Mas eu acho que a virada pro cliente com a construção modular vai ser quando as redes bancárias se encaixarem o financiamento certo, entendeu? Porque aí a gente para de falar de custo de metro quadrado, entendeu? O metro quadrado desse o meu é tanto e o outro chuta que é tanto. Existe algum financiamento bancário próprio para construção modular? A modular hoje, a construção de steel frame, ele está totalmente normatizado pela Caixa Econômica, normas, NBRs, tudo já financiamentos de prédios até 4 andares a Caixa já faz, entendeu? Só que existem os gargalos do seguinte, a Caixa, por exemplo, ela banca ali uma obra através de medições. Então, você começa a obra, beleza, aí começou com o seu capital próprio, aí ela faz a primeira medição. Tem 10% pronto, ela vai e te paga os 10%. Ok, depois ela volta, tem 20%. Mas a construção modular eu já chego com o produto pronto. Então, não dá para fazer medição, né? Eles não vão... O tempo que demora para eles fazerem uma medição, a minha obra está ficando pronta já. Então, esse que é o problema hoje, às vezes, do financiamento. Mas aí o financiamento para o cliente, em valores, às vezes, mais baixos, né? Um produto como um estúdio, por exemplo, aí eu acho que já está mais próximo de já virar uma realidade. Né? O cliente dá uma pequena entrada, financia o restante e já vai morar. Em 30 dias ele já tem um local para ele morar e sair do aluguel e pagar a sua parcela. Né? Melhor. Né? Neto, tem comentário aí? Pergunta? Bem, a gente estava com uma instabilidade aqui e aí o pessoal meio que no começo estava bombando. O Tadeu mandou alô aqui. Cecília Teixeira, Titia Jurilza. Tem uma galera, então. Movimento online fazendo presença, mas todo mundo elogiando muito o projeto. Não, bacana, bom demais. Legal. Eu acho que então é isso. A gente viu que esse tipo de projeto traz muitas vantagens, né? Eu até fiquei com vontade. Ainda mais depois do vídeo, estúdio. O vídeo, o produto realmente ele é encantador. É para todas as pessoas que conhecem e tal. Então é mesmo a gente agradecer o espaço aqui para a gente poder fazer essa divulgação, né? Dessa questão dessa educação que a gente fala que tem que haver com os clientes, né? Para entender todos esses benefícios. Acho que o bate-papo foi muito produtivo para a gente passar essa imagem para todos. E a gente tem muito aí a crescer nisso. Agradecer todas as pessoas que estão fazendo acontecer, né? E que estão assim, acreditando, porque é difícil mesmo, né? Desde lá da Clícia, que faz as redes sociais, o pessoal de campo ali, né, que atua ali com a gente na fábrica, a Kelly, o nosso encarregado, os outros que estão lá junto com ele fazendo isso acontecer. E acreditar, os desafios a gente pode ter medo, não. Tem que ir lá fazer que realmente fazer acontecer. Revolucionário. O mercado tem para trabalhar, para fazer muita coisa, então. E quem quer contratar os serviços da Modulife, como que faz para entrar em contato? Hoje a gente faz é muito importante o Instagram, né, para a pessoa já chegar, já ter o acesso ali. O YouTube também, para ir tirando as dúvidas, ver como é que funciona. E lá nós temos o contato, né, da nossa parte comercial com o Klinger, que é o telefone 33 DDD
988325977. É isso aí. mesmo. Então, se você quer fazer sua construção modular, o telefone tá aí, é só entrar em Telefone, contato. e entra lá no Instagram, explore bem lá Instagram, YouTube, faça perguntas também que a gente responde, se quiser marcar aí uma live, uma visita na fábrica, né? Muitas pessoas estão indo visitar, né? Muitos arquitetos. Eu né? imagino estudante também, né? Dessa área. Estudantes, exatamente. Já tivemos também vários. Os arquitetos estão... Porque é um produto muito interessante para os arquitetos. Inclusive, nós temos um projeto muito bacana para engenheiros, arquitetos aí para o futuro. Não vou falar agora. Não vai dar spoiler, né? Mas tá voltar, vai vir algo bem interessante para casar essa questão de arquitetura produto, que a gente chama hoje, que não é só o arquiteto entregar o projeto e se vira com a obra, né? Então, é auxiliar ali na entrega do produto já, né? Da residência e tal. Então, nós temos um projeto grande para o ano que vem aí, que eu acho que vai dar muito certo em parceria com todos os profissionais aí, engenheiros também, corretores. Tem muita coisa boa para vir aí. Vem aí, só coisa boa, então. Isso. Que a Modulife está trazendo pra gente. Galera, muito obrigada quem acompanhou a gente até aqui. E eu espero vocês no próximo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários também que a gente responde para vocês. Até o próximo. Tchau, tchau. Valeu, obrigado.